Quais são as consequências, Neiva, para aquela pessoa que deixa para se preocupar com a aposentadoria meses lá antes de se aposentar? A consequência é que ela se defronta com algo inesperado, né? E o inesperado, desconhecido, ele normalmente gera um medo e a pessoa se sente imobilizada e tem muito mais dificuldade de superação e adaptação a essa nova etapa. A vida é feita de inúmeras etapas. Cada etapa tem as suas possibilidades, as suas limitações, as suas características, não é? Então, eu acho que também o ser individualmente, ele como pessoa, independente de onde ele esteja trabalhando, ele precisa trazer para si a responsabilidade de olhar para a sua própria vida. Né? Porque mais do que o fato em si, é a interpretação que cada um de nós faz do fato. Né? Então, na medida em que a gente, primeiro tem que se dar conta que ao aposentar, estamos hoje em dia ainda muito produtivos. Né? Se a gente pensa na vovó de alguns anos atrás, era uma velhinha, né, de cabelinho branco. Puxa, eu sou vovó. Né? Então, assim, hoje as pessoas que atingem essa faixa etária não são velhinhos, eles estão produtivos. Então, a gente tem que tomar para a gente a responsabilidade sobre a gestão da própria vida. Né? E a gente precisa se ocupar e colaborar para a sociedade, no sentido de alterar esse estereótipo que existe do aposentado como sendo aquele velhinho ou aquela velhinha que fica ali na cadeira, com o controle remoto, chinelo, pijama, esperando a morte chegar. Isso já foi. Sem contar que se você não se mostra preocupado com isso antes que a aposentadoria chegue, depois a própria família começa a fazer uso, beneficiando a outras pessoas essa aposentadoria. Ah, aproveita que está aposentado, já vai aqui, lá no banco também. Já aqui, né? Já aqui, não faça isso comigo, já que, né? Exatamente. Então, e é importante a gente falar isso também, porque causa até uma depressão. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que então eu gostaria de puxar para a responsabilidade de cada um de nós de mudar essa cultura, né? O aposentado, ele que se aposenta por questões legais e tal, ele tem uma condição de vida ativa e produtiva por muito tempo ainda. Então, essa responsabilidade a gente tem que ter sobre a nossa vida. E como? A gente falou do quando. Como que eu posso começar a me preparar para a aposentadoria? Eu acho que a Neiva coloca muito bem. É o seguinte, quando você está dentro de uma organização, se tem alguém que cuida de você, da carreira, aquelas coisas, de certa forma você vai porque você está dentro de um grupo, é conduzido. Nós temos que pensar o seguinte, que quando o momento chegar de eu me aposentar, eu sou ainda um cidadão produtivo. Tá? Agora, eu sou meu chefe, eu sou o secretário, eu sou o assessor, eu tenho que me motivar. Então, eu tenho que ter consciência e começar a me preparar. Eu diria o seguinte, eu acho que todo mundo tinha que pensar o seguinte, qual é o meu grande sonho que eu não consegui realizar enquanto eu estava estava trabalhando lá? Quais são os meus projetos? O que eu gosto de fazer? O que eu sei fazer? Pode ser a etapa mais feliz da vida dele. Quais são os meus talentos? Eu diria o seguinte, infelizmente, aquilo que eu aprendi lá na escola formal, aquilo que eu aprendi dentro da organização, me despertou profissionalmente, mas todas as pessoas têm talentos, têm habilidades, têm competências que eles não sabem. Muito aposentado acaba não descobrindo porque não investe. Então eu diria o seguinte, eu acho que cada pessoa tinha que investir no seu autoconhecimento, buscar dentro dele o que ele tem de diferença. Qual é o diferencial? Qual é a habilidade? O que ele sabe fazer? Pode ser culinária, pode ser arte, pode ser música, tem tantas coisas, né, que a pessoa pode ter dentro dela e ela tem que investir. Então, eu diria o seguinte, o investimento dentro, olhar para dentro de si, buscar o autoconhecimento e buscar aquilo que dá prazer. Coisa que na correria do dia a dia a gente faz. Coisa que na correria não dá, que não tem tempo e que fica lá, fica num tempo. Então, o como cada um é responsável, se coloca muito bem nele, cada um é responsável, tem que ir atrás. Por quê? Porque o que se faz, o que as organizações fazem é uma coisa muito rápida, tem que fazer um grande investimento, uma viagem para dentro de si, buscar suas raízes para ver, entende? O que eu gosto de fazer, o que me dá prazer, o que eu gostaria de estar fazendo quando eu estivesse com 90 anos, com 100 anos, se Deus permitir. Plano de ação. Exatamente, um plano, exatamente, é isso. Se você me permite, eu vou complementar o Hermelino dizendo assim, que nessa analogia com o jogo de futebol, né? A gente gosta de futebol, mas a maioria gosta. Então, assim, o primeiro tempo do jogo é a minha vida hoje. Então, é como se a gente entrasse para o intervalo do jogo, analisando o primeiro tempo.
que eu acho que é essa busca, né, do interior, dos meus valores, das minhas necessidades, dos meus desejos, até assim, podendo ver como é que eu estou me saindo hoje em dia nos meus diferentes papéis, esse intervalo do jogo, né, porque o segundo tempo, eu acho que ele já tem que iniciar com uma adequação daquilo que eu quero melhorar na minha vida como um todo. Aí preparar a defesa do meu time para jogar o segundo tempo, porque a gente vai ter que se defender das perdas, né? Na situação de aposentadoria, a perda financeira é uma delas, mas não é a única. Então, como é que a gente vai se proteger, vai armar a nossa defesa para não ficar levando gol? E como é que a gente vai articular o nosso meio de campo para que auxilie o nosso ataque a fazer os novos gols, né?